Bem nutridas, seguimos juntas na nossa semana de aquecimento para a imersão Você Bem Nutrida, que acontece oficialmente no dia 23, próximo domingo. Então, você que é nova por aqui e não está sabendo o que está acontecendo, todos os dias eu trago uma Bem Nutrida oficial que estava da mesma forma que você está, desacreditada, cheia de sintomas, achando que já fez de tudo, que fez todos os tratamentos possíveis, não teve resultado. E aí foi fazendo parte da imersão, assim como você está comprometida, que ela foi virando chave por chave, colocando cada peça no quebra-cabeça. E agora ela entra aqui para contar a história de sucesso, depoimento dela de vitória. E você, humildemente, escutando a história de uma outra pessoa, escutando o depoimento de uma outra pessoa, você aprende mais rápido, porque aprender com a história do outro é sabedoria. Quando a gente aprende com os nossos erros, é inteligência, certo? Quando a gente aprende com a história do outro, com o depoimento da outra pessoa, isso é sabedoria. E vocês estão aqui porque vocês são mulheres sábias. E se você não está inscrita ainda na imersão, primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, e ajudo vocês. Então aqui vocês aprendem a eliminar de vez candidíase, inflamação e síndrome fúngica. Por isso que vocês estão aqui acompanhando o conteúdo, não é mesmo? E se você não está cadastrada na imersão, quando acabar aqui essa live, eu te convido a entrar no grupo do Telegram, não, no grupo do WhatsApp, para você receber os materiais. Nessa semana a gente vai começar a enviar os materiais até sexta-feira, sexta ou sábado vai ser enviado os materiais para domingo. Então, para você não perder nada, é importante que você esteja no grupo, tá? A imersão ela é gratuita, não tem custo. O método SP, que é o tratamento que eu vou abrir a turma lá no dia 31, essa parte ela é paga. E isso depois eu explico para vocês. Mas a imersão não tem custo nenhum. Os materiais são enviados para vocês sem nenhum custo e tem todo o acompanhamento meu e da minha equipe durante esses 7 dias, tá bem? Tá baixo? Ai, que eu tô com o microfone. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar. É que eu tava gravando um Reels aqui pra vocês e eu coloco o microfone pra gravar. Melhorou? Vocês estão me ouvindo? Bom, eu vou chamar a Luana aqui pra participar da live de hoje. E quando eu terminar, eu volto aqui para responder algumas dúvidas de vocês dos comentários. É claro que, como vocês ainda não participaram da imersão, vocês ainda estão com muitas dúvidas, vocês estão num degrau inicial. Lembra que tudo na vida a gente não vai aprendendo e subindo um degrau por vez? Então, compreenda que você ainda está num degrau muito baixo. Por mais que você já tenha passado com nutricionista, com nutrólogo, com vários profissionais, você passou certamente por um outro objetivo. Não foi para tratar síndrome fúngica, não foi para tratar exclusivamente uma candidíase, uma infecção de repetição. Foi para outro objetivo. Então, para tratar algo específico, eu preciso de um tratamento específico. Então, você está nesse primeiro degrau. E aí, nós precisamos subir. Vocês subirão esses degraus aqui comigo, tá bem? Luana maravilhosa, você tá aqui? Tá, já te achei. Vou fechar os comentários, depois eu abro novamente para falar com vocês. Gente, meu cabelo fica meio ruivo nessa luz, né? Fica pensando que tá alaranjado. Em cada vídeo que vocês assistem meu, eu tô com um cabelo diferente, né? Tem que tô com cabelo preto, tem outro cabelo mais loiro, tem outro cabelo comprido, curto. Luana, tô te colocando, tá? Olá. Oi, Luana, boa noite. Ixi, o sinal tá travando, Luana. Vê se tem um lugar com sinal potente aí na sua casa.
Melhorou? Vamos. Melhorou, melhorou. Melhorou. Luana, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em entrar aqui, ajudar outras mulheres, impulsionar outras vidas. Muito obrigada pelo seu tempo, viu? Tempo é vida, então eu sempre honro e agradeço fortemente por vocês se prestarem a vir aqui para ajudar outras pessoas. Ah, eu que agradeço a oportunidade. E Luana, para as bem-nutridas, as novas bem-nutridas conhecerem você, conta para elas de onde você fala, a sua idade. Eu tenho 31 anos, eu moro em Americana, que é interior de São Paulo, próximo a Campinas, e vou contar um pouco então do meu relato. Eu comecei com sintomas de candidíase em meados de 2020 e comecei todo o tratamento tradicional, inclusive eu sou farmacêutica, então eu me automediquei em vários momentos e fiz todo o tratamento convencional e não resolveu. Aí fiz todo depois o tratamento de ataque, que a própria médica sugeriu que você toma o remédio ininterrupto por 4 meses. E isso só piorou a minha situação ficou pior do que nunca depois desse tratamento. E aí desandou tudo, porque cresceu bactéria no meio do caminho, não era só uma questão de fungo. E os anos foram passando até que chegou a 2 anos nessa mesma situação e ininterrupto. Não tinha um mês que houvesse melhora. Era ininterrupto mesmo o ataque da candidíase, o desconforto. Então, perceber que a alimentação, as coisas já não caíam tão bem, já reagia no desconforto abdominal. E nenhum medicamento mais fazia efeito. Eu usei todas as pomadas possíveis. Banhos de assento, chás, tudo. E nada fez efeito. E Luana, nesses 2 anos de busca, você tinha outros sintomas? Eu tinha o desconforto abdominal de comida cair e já dar um desconforto e ir para diarreia. Assim, o intestino não ficava muito regulado. Eu percebia isso. Então, caía já com certo desconforto. E o desconforto de dar uma dor abdominal, assim, também. Era uma dor constante. Ela não era aguda, assim, como se fosse uma pontada e passava. Não, era uma dor que vinha, ficava um tempo, constante ali, e depois que ela passava. Porque começou a desenvolver bactéria junto. E E nesses 2 anos de tratamento, você tem noção de quanto que você gastou? muito, muito, porque foi com consulta, experimentando novos médicos. Não foi só na especialidade de ginecologia, tentei com um gastrologista também. Fiz N exames, um monte de exames para investigar a parte intestinal e o desgaste que é para fazer esses exames, porque os preparos também desgastam muito o corpo e aí atacava mais ainda a candidíase. Então parecia que o limbo só piorava. Mas assim, E, muito mais que R$ 3.000. Muito mais. e nesse meio tempo, até você me encontrar, você sendo farmacêutica, você estava numa situação que você estava se sentindo assim, com os olhos vendados, porque Totalmente. Parecia que essa ia ser minha condição para sempre. Eu tinha essa sensação, que era essa minha condição. Eu não conseguia mais lembrar da sensação de não ter isso. E como você se sentia, Luana, o seu feminino? Ah, desanima demais, desanima muito, muito. Sem confiança nenhuma, sem confiança. E, E como e foi é pode- difícil ter determinação nessa hora, é muito mais difícil. E como foi a sua busca na internet?
Eu Por que que, comecei, por que que você me achou? eu comecei a fazer tudo que aparecia, assim, dica de qual sabão usar, sabão para lavagem de calcinha, dica de qual sabonete usar, dica de banho de assento, dica de chá. Eu comecei a buscar tudo e comecei a fazer tudo. Porque eu já não tinha mais esperança no medicamento e eu já sabia que ele não me fazia mais efeito, então eu comecei a buscar todo tipo de dica possível, até que apareceu você e eu falei, é algo que eu preciso tentar, é alimentação. Eu ainda não tentei levar a sério a alimentação e eu vou tentar. E foi aí que eu determinei, falei, eu vou fazer isso. E teve alguma coisa específica que fez você ter essa tomada de ação, além do sofrimento que você estava? Teve alguma coisa que aconteceu, que você assistiu, que você estava vivendo? Sim, comecei a ver os depoimentos, ler os depoimentos, porque eu fui acompanhando o seu Instagram bem antes de fechar o método, porque a gente fica pensando, nossa, será que vai rolar? Será que vai valer a pena? A gente pensa muito nisso. Ah, é um investimento alto, depois comprar suplemento, eu já gastei tanto até agora. Então eu fiquei monitorando, sim, os depoimentos e fui me identificando muito com as histórias, muito. E foi aí que eu tive a decisão. Eu falei, é esse mês vai acontecer. E foi em maio do ano passado, maio de 2022, que eu iniciei mesmo a primeira etapa do método. E olhando o quanto que você tinha gastado com medicações e olhando o investimento em saúde, você continuou com essa visão de caro e barato? Pode falar abertamente aqui, porque as mulheres que estão aqui certamente já gastaram horrores também. Então é importante você compartilhar a sua visão, né? Porque você virou a chave da doença e falou assim, agora eu vou investir em saúde, mas você já tinha gastado, né? Então como que Total. foi essa sua percepção de preço? Não tem preço. Não tem preço, porque a gente restabelece um estado de saúde que estava até esquecido. Ele estava até esquecido. Então, e essa sensação de restabelecimento desse estado não tem preço mesmo. Não existe mais o caro. E a gente está tanto no desespero nessa hora que a gente não avalia mais o caro. Porque a gente já gastou muito, já foi muito caro estar nessa condição. Sim. E como foi a eliminação do sintoma? Compartilhe a sua experiência, como que foi esse processo para você? Eu fiquei acompanhando muito no grupo das meninas, falando as experiências delas e vendo bastante gente que na primeira etapa já apresentou algum efeito, depois na segunda etapa, e eu nada. E o tempo foi passando. E aí eu já fui avançando e eu fazendo a dieta e nada, e eu falei, não vou desistir porque é o que me resta, eu preciso insistir. E eu insisti, mesmo que eu não via resultado. E passaram 7 meses para eu eliminar todos os sintomas. Então foi um tempo considerável, um pouco diferente do que eu vejo os depoimentos que muita gente fala, nossa, em 15 dias eu tive efeito. O meu foi um tempo, só que é isso, é a determinação, é acreditar mesmo que é a melhor saída, é a melhor solução. E nesse intervalo de tempo, a nossa percepção vai ficando cada vez mais sutil. Então, a gente vai percebendo muito mais o que causa no nosso corpo, cada efeito muito sutil no nosso corpo. Então, a gente vai desenvolvendo uma percepção. Então, embora tenha demorado 7 meses para desaparecer os sintomas, nesses 7 meses fui desenvolvendo uma outra percepção daquilo que caía bem e daquilo que não caía bem. E hoje, com a sua percepção, por que você acha que o seu tempo foi maior comparado com a média? Olhando para a sua história de infância, de adolescência, você consegue fazer uma avaliação desse 360? Consigo porque eu já vim de um histórico eu tive salmonela em 2011, e então eu vim de um histórico de infecção bacteriana e eu fiz um tratamento muito, muito forte com antibiótico, tanto que já não funcionava mais por via oral, eu tive que tomar injetável, então isso já me sensibilizou.
E desde então, essa sensibilização também me causou uma sequência de infecção urinária de repetição. E eu fiquei tratando por anos e anos essa infecção urinária com antibióticos. E eu tenho certeza que aí ficou muito mais desregulado toda a minha microbiota. E então foi mais difícil e mais demorado para restabelecer. E uma curiosidade, Luana, quando você tomou essa enxurrada de antibióticos, da salmonela, infecção urinária, ninguém explicou para você da parte da alimentação, de uma terapia nutricional? Não, ninguém. Ninguém. Nem o antibiótico injetável, que eu tratei direto com o infectologista, ele tinha vários efeitos que poderiam acontecer, porque era sério ficar intercalando cada dia uma aplicação de injeção, não fui orientada. E hoje, o que é ser bem nutrida para você? Hoje eu me alimento com muito mais consciência. Então, eu já tenho consciência, ainda tem alguns alimentos que eu evito. Então, eu estabeleci essa consciência, acho que isso é muito importante, a gente já saber o que deve evitar, de acordo com a nossa reação individual. Então, é muito individual mesmo. E não tenho mais aquele desânimo que eu tinha. E toda aquela falta de coragem mesmo e falta de esperança, porque foi um momento de não ter mais esperança e não acreditar que mais nada pudesse funcionar. Então, restabeleci não só a saúde física, mas também esse estado de consciência. E hoje, como está o seu estado de feminilidade no seu relacionamento? Teve uma mudança desse estágio? Muito, muito. Muito mais confiança e o fato de se sentir à vontade. Estar à vontade. Você não estar ali pensando, nossa, vai atacar mais, vai piorar. Isso era um pensamento constante. Durante 2 anos era só isso que eu pensava. Vai atacar mais, vai piorar a minha situação. Eu já sei que amanhã vai ser muito pior do que eu tô hoje. E sim, melhorou muito. E teve alguma coisa que você sentiu que afetou positivamente outras áreas da sua vida que você nem pensava que isso poderia acontecer? Sim. Eu já tinha uma alimentação com um pouco mais de consciência, assim, não era total bagunçado. E o meu corpo foi respondendo muito rápido. Então, eu percebi muita diferença no físico mesmo. Embora eu já seja magra e tal, eu senti muita diferença no físico, uma diferença que eu não via há muitos anos no meu corpo. Uma O diferença físico. estética mesmo. Isso que eu ia te perguntar, se o físico que você estava falando é a questão estética. Foi a diferença estética mesmo. Até a pele. Aí hoje, como é muito sutil, eu já percebo na minha pele que é algo que eu já sei que não cai bem, a minha pele também reflete. A minha também. Então, é uma diferença estética tanto no corpo como na pele do rosto. E na sua vida profissional, você sentia antes, né, quando você tinha as infecções comparado com agora, tinha impacto? Você teve... Muito, porque a irritabilidade era imensa, muita irritabilidade, então é muito mais difícil segurar o estresse do dia a dia, das coisas que já vão acontecer, com uma bomba acontecendo lá dentro. É muito mais difícil. E Luana, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão naquela fase sua lá do passado, aquela fase que você estava nas tentativas das medicações, passando, pesquisando, jogando no Google, buscando chá, buscando sabonete, buscando banho de assento. Qual mensagem você gostaria de ter recebido que você não recebeu o acolhimento para dar, né, esse direcionamento para essas pessoas que vão assistir esse conteúdo e que estão assistindo?
acreditar no potencial da reeducação da alimentação. Acreditar, porque eu mesma não acreditava. Eu achava que ia ser só mais uma tentativa. E a partir do momento que você acreditar, ter determinação, mesmo que demore, mesmo que seja um tempo diferente dos relatos que já percebem uma mudança mais rápida, insistir, não desistir no meio do caminho. Eu fiz todas as etapas e só então eu fui perceber resultado. Então, não desistir. E resistir também, que a gente tem que se comprometer muito. Vai ter casamento no meio do caminho, vai ter aniversário no meio do caminho, vai ter despedida de solteira de suas amigas, vai ter viagem, vai ter um monte de coisa no meio do caminho. Então, é não desistir, se programar para esses eventos, que às vezes tem evento que não é de uma sexta-feira à noite, é um final de semana inteiro de evento. Se programar e resistir, que vai dar certo. Funciona. E agora, como que você está se sentindo como mulher nessa nova fase? Se você fosse falar uma frase, um texto, uma palavra, o que representa essa nova fase da Luana? Confortável. Muito mais confortável. E o conforto de você sair de casa, você passar o dia inteiro fora trabalhando e você saber que você vai chegar em casa e não vai chegar naquele desespero. Meu Deus, preciso tomar banho porque o negócio está me consumindo. Então, é uma sensação de conforto mesmo. Luana, muito, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pelo seu depoimento. Tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. Obrigada. Um grande beijo. Eu vou seguir aqui, eu vou tirar umas dúvidas dela. Beleza. Beijo, bom descanso. Beijo. Tchau, tchau. Bom, bem nutridas, deixa eu ativar os comentários. Vou puxar vocês mais para perto aqui. E aí, vocês se identificaram com o depoimento da Luana? Olha, ela sendo farmacêutica, né, de formação, e ela compartilhou ali uma parte importante. Quem estava aqui no começo, acredito que tenha ouvido, a parte do uso dos antibióticos, né? A intoxicação que ela teve por salmonela e depois infecção urinária de repetição. Então, sempre quando há um quadro de uso muito constante de antibiótico, se a pessoa não faz, não aplica, porque a maioria não sabe que precisa, se não aplica uma terapia nutricional associada ao uso dessa medicação, a candidíase vai bater na porta. E quem tem uma predisposição a ter um sistema imunológico um pouco mais, digamos, ele reage para algumas coisas e para outras coisas não. Então, não vamos usar a palavra fragilizada, que talvez não seria a melhor palavra. Esse sistema imunológico ele fica extremamente confuso, ele fica cansado. É igual você querer cuidar do teu jardim, cuidar ali do teu gramado, e você tá o tempo todo colocando uma grande quantidade de substâncias tóxicas no seu gramado, né? E você espera ter um gramado que você queira deitar, que você queira curtir. Você não vai conseguir, né? Com o nosso corpo é a mesma coisa. É uma insanidade, muitas vezes, achar, e a gente passa por isso mesmo, eu passei também, a gente passar por essas situações tomando tantas medicações e achar que nada vai acontecer como consequência. E tem consequências. Tá? Então, por isso que é tão importante vocês participarem aqui dessas histórias, desses relatos, desses depoimentos, para vocês irem ampliando a consciência de vocês, tá? Bom, bem nutridas, amanhã, 7h30 da manhã, estarei aqui novamente. Tá? Quem perdeu a esperança, quem tá sem ânimo, eu não acredito mais em nada, participa do mesmo jeito. O que você tem a perder? Participa, que esteja aqui, se comprometa em assistir os vídeos, em ver os materiais, participa efetivamente fazendo o que você ainda não fez por você, que é investir efetivamente em aprender, em saúde. Porque o caminho mais efeito manada, você já fez e eu já fiz também, tá?
que é ir até a farmácia. Ah, eu vou lá, vou comprar, quero resolver isso, não quero mais pensar no problema. Só que, bem nutridas, a causa do seu problema, a causa do seu problema, você precisa entender essa causa. Tá? E enquanto você não consegue fechar os teus olhos e pensar na sua história, como você vive, como você se cuida, o tempo que você se dedica a você, o tempo que você se dedica aos outros. Enquanto você não para fazer essa reflexão, aí o problema tende a voltar. Ele persiste. Tenha fé. Se você está sem fé, siga aqui que a sua fé pode se ampliar com a história das outras pessoas, com os depoimentos das bem-nutridas, tá? E faz uma oração toda noite, independente do que você acredite, tá? Pede o que você quer e faça diferente do que você já fez. Alguma coisa você vai colher, eu te garanto, tá bem? Terezinha perguntou, quero saber se a dieta dá resultado para Lincoln Plano. Sim, ajuda. A terapia nutricional te ajuda, Terezinha. Luciana comentou aqui de escorrimento vaginal, do corrimento. Alane, 1 ano de pomada e fluconazol, nada resolve. Sim, as histórias se repetem, né? Então, são muito parecidas. A Gianella deixou aqui uma mensagem, que bom. Inclusive, quando vocês forem efetivamente participar da imersão no domingo, convida mãe, amiga, o marido, as pessoas que você mais convive, convida para assistir também. Porque é sobre ser uma pessoa bem nutrida. E claro, a pessoa que tem sintomas age mais rápido para querer tratar. Mas muitas vezes você compartilhando o conteúdo, você ajuda as pessoas que estão em sua volta a serem pessoas mais saudáveis e que irão gastar menos dinheiro com farmácia, menos dinheiro com doença e poderão investir esse dinheiro em outras coisas, em felicidade, em momentos felizes e tudo mais, em alimentação efetivamente que regenera, que cura, tá bem? Então, seguimos amanhã, 7h30 da manhã, encontro vocês. Bom descanso, bom sono reparador. Estejam aqui, entrem no grupo. Quem não se inscreveu, está me vendo pela primeira vez, está perdido, não está sabendo o que está acontecendo. O primeiro passo é se cadastrar e entrar no grupo do WhatsApp para você receber os materiais da imersão que começa domingo. A imersão gratuita é o início do tratamento. Então, nós começamos efetivamente no domingo. Tá? Então, vai de domingo até domingo. É uma semana de acompanhamento, tá bem? Então, entra lá no grupo para você receber todos os materiais. Um grande beijo, ótima noite e até amanhã.